Bora, fiel, Dorival, novo treinador do Corinthians. Neto e Nicola cravou agora no programa ao vivo. O Timão espera, talvez ainda hoje, para ele assinar o contrato, chegando hoje a São Paulo. E amanhã já dá o primeiro treino com a camisa do Corinthians. Não sei se ele vai pro jogo amanhã já contra o Racing do Uruguai, porém, domingo contra o Flamengo é certeza que ele vai. Então comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Informações todos os dias aqui do Timão para você, que é torcedor corintiano. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Me parece que tá certo o Dorival Júnior. Tá certo, Nicola? Tá certo. Fechado, ele é aguardado hoje em São Paulo para assinar contrato. Então o Dorival Júnior é o novo treinador do Corinthians, daquilo que se pensa. Qual a ideia do Dorival Júnior? Em clubes, 905 jogos, o Pica-Pau. Eu não chamo ele de Júnior, né? Eu não chamo de Dorival. Vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem. Para mim é Júnior Pica-Pau, né? Porque a gente é amigo há 40 anos e quando você dá muito pau em amigo, os caras perdem a amizade. Você tem uma pessoa que mudou muito de quando ele virou treinador, foi o Tite. Se as pessoas do Guarani, que vai ter agora sábado, dia 26, o encontro nosso. Ele não é o Tite que nós conhecemos quando era pobre. E cada um pense do jeito que quiser. Agora ele não. Ele continua sendo a mesma pessoa. O mesmo cara. Não é ou não é? A gente é amigo dele, se é a 30 ou a 40. A mesma pessoa. O Dorival Júnior é um cara... maravilhoso, incrível. Só que eu, na minha função, Veloso, Souza, Nicola, se vai dar pau, se vai ficar bravo, tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. E se tiver que elogiar, é elogio. Só que 455 vitórias, olha só que legal. 203 empates, 244 derrotas. 7 estaduais. Ele é monstro ou não? 7 estaduais. Eu não sei quais são os doutores. Paulista 2, um brasileiro da Série B, 3 Copas do Brasil, uma Copa Sul-Americana e uma Libertadores. Nunca ganhou Recopa, brasileiro? desculpa. Hã? Nunca ganhou um brasileiro? Não, brasileiro não. Ele ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil pelo Flamengo. E a Copa do Brasil recentemente pelo São Paulo. Então, os atuais são catarinense, pernambucano, paranaense, 2 paulistas, um gaúcho e mais um paranaense. Então, o Júnior... ele consegue, nesse Brasil todo, entender o que é o futebol e entender de quem ele precisa para contratar. Essa é a grande verdade. Eu não sei se o Veloso está muito na frente da câmera aí. O que está acontecendo? Não. É porque tá aparecendo sua perna? coxa. Que, por sinal, a gente perdeu coxa, bunda, panturrilha, Tem mais nada. ombro, cabelo, dinheiro. Também. Dinheiro, muito dinheiro. Mas a gente está recuperando, graças a Deus. Diga-se de passagem. Estamos recuperando tudo. Souza, com esse currículo e com aquilo que o Corinthians precisa, a comissão técnica do Dorival Júnior, ela é legal para o Corinthians? Uma coisa é certa, né? Os últimos trabalhos do Dorival nos times brasileiros são bom muito pra bons. caramba. São muito bons. Então, e os europeus, treinadores europeus, inflacionaram muito o mercado de treinador no Brasil. Então, ele está se valorizando. O trabalho dele é bom. Provavelmente, se o Corinthians vai pegar o Luiz Castro, vai ter que pagar mais que isso. Então, é uma oportunidade... Porque o cara vem com euro, né? O cara chega assim, eu ganho 1 milhão de euros. Você pode me pagar 700 mil euros? Que ele abaixou 300, né? Baixou, deu um desconto. Deu desconto. Deu desconto. Aí você bota 30%. 700 mil euros, 7 vezes 7... 49, dá 5 milhões. Então, o trabalho dele, os últimos trabalhos são muito bons, o credenciam a Nada trabalhar. O fato é, eu tenho a certeza... O fato é... Eu tenho a certeza que ele vai fazer esse Corinthians jogar, vai ser diferente. Ele fez Corinthians isso com vai São Paulo. Ele fez isso com São Paulo. São Paulo, se a gente não tá lembrado, precisa lembrar que São Paulo, naquela época, eliminou o Corinthians, eliminou o Flamengo, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil e jogando muito bem com autoridade. O time dele é um time que gosta de trabalhar a bola e de sair jogando de trás. É um cara que cresceu muito como treinador. A prova disso são 3... Cara, olha os títulos 3 dele, Copas cara. do Brasil. Antes, só segura aí, ó. Na seleção. Tá aí. Eu mandei mudar? Não mandei mudar, Sidão. Mandei mudar, Sidão. É o seguinte, Sidão, o pão com ovo da Dona Deola. Larga lá o rima e come o pão com ovo. E uma Coca-Cola... Não, Sprite. O Sidão gosta de Sprite. Com vodka, né? Porque ele traz aquelas vodquinhas pequenininha e bota só a vodka, aí fica porradinha. Aí pede um gelo. Mas o que o Carille tá fazendo aí? O cara quer o Carille de todo jeito. Vamos lá.
Para com isso, Sidão. Vamos lá. Olha só os números dele na seleção. Ele tem 2 derrotas só. 2 derrotas. É muito louco, né? O trabalho foi ruim. Mas o trabalho foi ruim. O trabalho foi ruim. O trabalho foi ruim. Invicto dos amistosos, 2 vitórias, 2 empates. Se tivesse mantido a mesma visão desses 2 amistosos, Seria excelente. Inglaterra e Espanha. Seria excelente. com os Inglaterra e caras, Espanha. você estava na seleção até hoje. Quando você mudou pra cá, aí você perdeu a seleção brasileira. Se você tivesse convicto daquilo que você fez nos 4 primeiros jogos, você estava na Copa do Mundo. E você não fez. E aí é um problema seu. É uma visão sua. Aí tirando a seleção, os números dele como profissional é excelente, ele Craque, o Corinthians A ganha... roupa é pijama, né? Não. Não, é Você pijama. dorme de camisa branca? Eu durmo. A minha é listradinha. Depois eu te mando uma foto. É listrada? Listrada. Nossa, e a sua craque, esposa dorme do quê? também de listrada. A gente A tem a minha mesma... dorme pelada. Melhor ainda. Ô, craque, Pra mim é melhor, não sei pra você. Não sei pra você, pô. ô, craque, vamos lá. O Corinthians A melhora. sua dorme do quê? Pijama também. De listradinho? Listradinha. Ah, é? Pro mesmo pijama. Dorme de calcinha ou sem calcinha? Sem calcinha. Muito bem. Ô, craque, vamos lá. Ô, craque, o Corinthians ganha na mudança de técnico, tá? Ele sai de um Ramon Dias que tem limitações para um Dorival Júnior que para mercado nacional é bom. Para seleção brasileira não gosto, não acho que serve. Você nem gaguejou, velho. gaguejei. Ô, pega a bola. Pega. Para seleção Você foi brasileira... bem demais. Agora eu gostei. É Corinthians, pô. Eu acho que- Aqui é Corinthians, velho. É Corinthians. É Corinthians. Motivo de tapa na Hã? cabeça. Tá bom, vou devolver. Mas assim, eu acho que o Corinthians melhora em relação a técnico. Mas é certeza que ele é... Certeza que o acordo foi fechado pelo Fabinho Soldado pela manhã. que foi ontem, Faltam né? que- Já sabe, já salário, já. Vai ganhar mais de 2 milhões. O pacote Dorival e comissão vai custar mais do que 2 milhões de reais por mês. Tá. E aí é que importante... seria 2 auxiliares, 2 auxiliares o preparador preparador físico. e o analista, né? Preparador de goleiros não vai ter, o Corinthians mantém o mesmo. Tá. A grande questão Que é é a muito seguinte, bom, falar a verdade. a questão é a seguinte, craque. Quando o Augusto manda embora o Ramon, ele tenta criar um fato novo. Porque era uma semana em que ele foi prestar depoimento na polícia, que as contas dele estavam sendo super criticadas. Então você manda Mas o qual técnico conta embora. que não foi do Corinthians dos últimos 20 anos? Mas a dele- Fala uma só. Péssimas, mas a dele é incrível. O André Sanches, que fez um mandato ruim. Eu vi você falando. Ele aumentou em 3 anos 480 milhões de reais Tá. as dívidas. O Augusto, em um ano, aumentou em 600 milhões de reais as dívidas. Certo. Então, assim, os números são muito ruins. E ele precisava de um fato novo. Para sorte do torcedor corintiano, há uma melhora na contratação do técnico. O Ramon é pior do que o Dorival. Mas essa conta está ficando salgada. Vamos lá. Em relação ao time do Corinthians, ao estilo do Corinthians, daquilo que se pensa do Corinthians quinta-feira contra o Racing e também no domingo contra o Flamengo. Qual é a visão sua, sua, Veloso, também do Souza e também do Nicola? Qual é o estilo dele? Vamos lá. O estilo do Ramon, 3 volantes, 3 zagueiros. Tentou fazer, muitas vezes isso não deu certo. Quando ele conseguiu fazer 3 volantes, ele se deu bem. Qual é o estilo do Dorival Júnior em relação a esse elenco? Yuri Alberto, Garro, André Ramalho, Memphis. Alex Santana, Memphis, né? Thales Magno. Como que o Júnior pode usar de uma maneira melhor o time do Corinthians falando sobre isso? E como que o Dorival Júnior, que foi um volante bom de bola o Dorival Júnior foi, mas muito bom de bola, um cara muito centrado, e ele sabe o que tem que fazer na defesa do Corinthians, porque alguém tem que arrumar essa defesa. Veloso. Então, eu não vejo assim o Dorival com um estilo só de formação de equipe, né? Só um esquema tático. Eu vejo o Dorival que ele vai conhecer o elenco. Ele já conhece, né, o time do Corinthians, os jogadores que ele tem, claro. Ele observa o futebol brasileiro. Mas ele, no dia a dia, eu acho que ele vai criar dentro do que o elenco oferece para ele. Porque tem uma coisa, né, que a gente Porque sabe. no Flamengo, lembra o Flamengo? Porque- Que ninguém colocava Gabigol e Só Pedro? ele. Ele foi lá, colocou e deu certo. E deu certo e foi campeão da Libertadores. Só que o Dorival Júnior, ele faz um ambiente legal, gente. O Dorival Júnior faz um ambiente agradável. O Dorival Júnior faz um ambiente entre os jogadores, entre a comissão técnica, entre os funcionários, maravilhoso. E isso não tinha, pelo meu conhecimento, com a antiga comissão Panela técnica. estrangeira. Né? Ouvi de 2 empresários, de jogadores brasileiros, reclamando que o Ramon privilegiava jogadores estrangeiros. Entendeu? Então, isso é muito legal
para aquilo que o Corinthians precisa nesse momento. Porque a gente sabe disso. Eu acho, por exemplo, que o Thales Magno vai ganhar mais espaço com o Dorival Júnior, porque há muito tempo ele vinha jogando muita Talvez bola. o Igor Coronado possa jogar com ele. Há muito tempo ele vinha jogando muito e não tinha espaço. Não tinha espaço, não joga. Entra, faz gol e sai. Entra, joga, vai bem, faz gol e sai. Eu acho que com o Dorival ele vai ganhar mais espaço e acredito até no Dorival pensando em uma outra formatação, né? Quebrar esses 3 meias, 3 O Cascão! ali, Vai quebrar já. colocar o Thales no time. O Cascão já foi? Tá bom, vamos Enfim, lá. acho que ele vai mudar e vai colocar o que ele tem de melhor nesse elenco e o Thales Magno é um deles. Ó, eu Deve ganhar eu espaço. tenho certeza absoluta do que eu tô falando. O tiro era no Tite. Aham. Mas o tiro deu uma curva e eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu pro Corinthians. Daquilo que o Tite vinha se apresentando nas últimas 2 Copas, daquilo que ele fez no Flamengo, o Tite não ia aguentar muita pressão, sendo muito Acho que até ídolo. o momento dele, aquele que passou Sendo agora, muito né? ídolo do jeito que ele é o maior treinador da história. O Dorival Júnior chega e tenho certeza que ele vai fazer esse time jogar. Souza. Craque, eu não tenho nem dúvida disso. Primeiro, esquece esse negócio de 3 volantes. Esquece? Esquece, pode esquecer. Com o Dorival não tem isso. Primeiro ponto que ele vai fazer, e ele vai ter dificuldade, porque eu não vejo ninguém na equipe do Corinthians com essa qualidade que o Dorival gosta que tenha, de um zagueiro que sai construindo, que acha o passe no volante. Ele fez o Alisson virar volante, irmão. Então ele- No São Paulo. O maior E acerto dele no Alisson São Paulo. hoje é um dos melhores jogadores O maior acerto dele do no São São Paulo é o Alisson. Então ele vai buscar esse volante que construa a jogada de trás. Ele vai precisar de um zagueiro que tenha qualidade. Sabe uma coisa que eu acho que ele vai mudar? Carrilho. Pela característica dele, o Carrilho, velho. No volante? Eu acho que Carrilho ele vai ser segundo eu volante. acho que ele vai meter o Carrilho de segundo segundo volante. também. Carrilho vai Daquilo ser que eu- o Alisson. daquilo que eu- O daquilo Carrilho que vai eu ser o conheço Alisson. ele. O Carrilho vai ser o Alisson. Daquilo que eu conheço o Dorival Júnior, ele vai trazer o Carrilho pra dentro. O Alisson. E ele vai botar ele Ranieri. pra jogar. É. Escuta o que eu tô falando. E outra coisa que ele vai atrás, provavelmente já deve ter até, se tá fechado mesmo, deve ter pedido para o Fabinho. Jogadores rápidos pelo lado que o Corinthians ainda não tem. E isso no time dele precisa ter, porque é os caras que fazem o corredor ali, o São Paulo tinha isso, no Flamengo tinha isso, então ele vai buscar esses jogadores. Agora, uma coisa eu tenho certeza, o Dorival, todo o time que ele passou, que tava meio bagunçado, ele organizou e eu não tenho só dúvida ver, ó. que ele Ele vai organizar. arrebentou. No- Começa no Ceará. Ele do Ceará, Flamengo. ele veio no Flamengo, ele veio no São Paulo. Ele ajeitou também o Fluminense uma época. Mas na seleção que não funcionou. Não, tudo bem. O único Se você trabalho- pegar os é números... que é diferente também, né? A verdade, Diferente. a verdade é quem funciona na seleção. Ninguém. Fala um, vai, que funcionou depois do Dunga. Não, ninguém. Fala um. Um só. Ninguém. E ninguém vai funcionar. Nessa seleção, medíocre, ninguém. E eu não quero falar de seleção, diga-se de passagem, porque o Corinthians é muito maior do que a seleção. Mas 1 milhão de vezes maior que a seleção. Essa é a grande verdade. No entendimento de um Corinthians que terminou o Campeonato Paulista com uma derrota só, Veloso, que tem um elenco diferente daquele do ano passado, que é recheado de bons jogadores. Tem um elenco... Memphis, craque. Yuri Alberto, artilheiro ano passado. Carrilho Garro, jogando Garro, muito. craque. Garro é craque. Mateuzinho melhorou. Hugo, um dos melhores goleiros, se não for o melhor goleiro do futebol brasileiro. Angileri veio, tomou conta da zaga. Thales. É bom Thales jogador. Magno, bom jogador. Aí você tem o André Ramalho, que precisa se condicionar fisicamente, que está morto. Você precisa enxergar o Choca. Você tem o Gustavo Henrique. Pô, você tem o Ranieri, que está jogando muito. O Corinthians hoje tem um outro elenco para o Dorival Júnior, que precisa também voltar a ganhar títulos, que é a coisa mais gostosa do mundo para o treinador. Que, por sinal, quais foram os últimos títulos do Mano? Copa do Brasil com o Cruzeiro. Ele dirigiu Fluminense, Bahia, Inter, Corinthians, Inter. Palmeiras. Corinthians. Internacional. Al-Nassr. Faz tempo, hein? Cara, o cara não ganha um título. O que ele ganha? O Grêmio. E ainda ele é tão cara de pau que ele fala assim, acho que demorei até para voltar para cá. 20 anos. 20 anos, acho que demorou. E mais, o que ele ganhou de multa do Corinthians e do Fluminense, dá para parar de trabalhar. Mas os caras acreditam nesse cara ainda. O Dorival Júnior é diferente. Todos os lugares que ele saiu, ele deixou bom ambiente, boa impressão. O Mano nunca mais volta pro Palmeiras.
nunca mais volta no Fluminense. Nunca mais volta no O Corinthians. pessoal do Ceará que ficou bravo com ele, porque saiu, o Ceará caiu. Exatamente O Ceará, isso. ele estava fazendo um grande trabalho Ele no tá Ceará. fazendo- o Ceará ele foi e pro caiu. Flamengo, o Ceará caiu. Mas ele fez o trabalho ele dele. fez o trabalho Agora dele. Ele foi pro Flamengo. Qual a ideia desse elenco com o Dorival Júnior Veloso? Ah, ele vai arrumar esse time. Eu acho que o Ramon era muito confuso. Ele tinha essa definição desses 3 jogadores à frente da zaga, mas ele mexia demais, fazia uma salada de fruta ali, confundia demais. O Dorival não trabalha assim. O Dorival ele é muito específico no que ele quer, muito direto do time que ele trabalha, o time que ele quer, o time que ele organiza, e acho que ele vai acrescentar muito ao Corinthians. E como nós discutimos aqui, o elenco favorece. O Corinthians tem um bom elenco hoje para o treinador que chega, principalmente com a capacidade que tem o Dorival, para desenvolver um grande trabalho. Vamos lá, para você que se preocupa com a... É o seguinte, Souza, com o time que o Corinthians tem e com a chegada do Dorival Júnior, qual é a grandeza do Corinthians em relação ao brasileiro para você? E o que ganha? O ataque, a defesa, o meio-campo, como é que você enxerga isso? Eu vejo um Corinthians mais organizado, né? Mais organizado. A gente e o Dorival, ele tem uma qualidade, né? Ele sabe mudar. Quando ele chega, ele pega os times, tanto que quando ele é contratado sempre para resolver um problema, né? Quando ele chega no São Paulo, ele chega para isso. Quando ele chega para o Flamengo, ele chega para resolver um problema. Então é um cara muito inteligente, que os últimos trabalhos dele credenciam a gente ao torcedor corintiano ter uma esperança muito grande para que ele resolva os problemas do Corinthians. E ele tem jogadores para isso, né? Ele tem meia de qualidade, Thales Magno, como o Veloso falou, que também é um jogador que eu gosto bastante, que tem muita qualidade, e é o tipo de jogador que o Dorival gosta de jogar. Dorival, você pode ver o time do Dorival, não tem aquele pitbullzão, ele gosta que todo mundo jogue, por isso que eu acho que ele vai ter uma certa dificuldade de achar um zagueiro nessa área para poder sair construindo jogada. André porque o time Ramalho. dele é o André Ramalho. Pra mim, André Ramalho. André Ramalho só tem que se condicionar mais, porque tá muito... Tá morto. Não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo, hein? Porque Mas, tá assim, morto, hein? Torcedor corintiano pode ficar esperançoso. Vamos lá, qual é a informação em relação à chegada dele, do Jorge Nicola? Tem uma informação importante. Tem muita gente perguntando como é que fica a multa rescisória do Dorival na seleção. Ele tinha contrato até a Copa do Mundo. E lá ganhava 2 milhões de reais por mês. Foi demitido e a CBF fez um acordo com o Dorival para que ele passasse a ganhar 1 milhão de reais por mês até a Copa do Mundo. Aí o pessoal está perguntando, ele vai abrir mão dessa grana? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O acordo de rescisão que ele tem com a CBF segue valendo, ele tem 15 milhões de reais para receber nos próximos 15 meses. E o Corinthians paga um salário à parte. O pacote CBF mais Corinthians vai garantir ao Dorival pelo menos 3 milhões de reais mensais. Tá bom para você, craque? Ah, verdade, 500 mil tá bom. Ele sendo o treinador, Veloso, Souza e Nicola, depois a gente coloca e ilustra com tudo aqui, Cascão. 2 partes a gente tem que analisar, né? Boa tarde. Primeiro que o Dorival é um treinador muito competente. Não tenho dúvida que ele é o nome certo para esse momento do Corinthians, pode ajudar muito. A gente sabe os Em qual últimos sentido trabalhos. você acha? Ele vai ajeitar a casa. Ele não é um treinador muito estratégico, muita tática, mas ele consegue ter um bom ambiente, consegue botar cada peça no seu devido lugar certinho. E o Corinthians tem jogadores... A comissão técnica dele é boa para isso também. É boa. O Dorival consegue fazer bons trabalhos em função disso. Agora, o que eu acho uma irresponsabilidade é você trabalhar com salários desse nível, e não é só o Dorival, né? A gente está falando de Coronado, está falando de Memphis, agora o Dorival que quase caiu ali, que a cabeça pegou a imagem. Você ter salários como esse num clube que a dívida está batendo a 2,5 bilhões. E a gente sabe, você falou, e eu concordo e acredito que isso vai acontecer. Esse ano deve chegar a 3 bilhões de reais. Não tenho dúvida. Então é uma irresponsabilidade você ter salários dessas cifras como essa num clube que realmente passa por uma dificuldade financeira que a gente não sabe. Aliás, eu imagino qual será o final dessa história toda. Porque eu imagino que se o Augusto não sair do cargo, porque tem várias formas, estão tentando tirar ele, é impeachment por causa de irregularidade lá em negociação, é por causa do balanço financeiro, enfim, vários motivos para tentar tirar o Augusto. Eu acho que se ele ficar no cargo e a dívida chegar a 3 bilhões, o ano que vem a gente não sabe para onde isso vai parar, ele vai ter que oferecer uma SAF para o Corinthians. Eu acho que essa vai ser a forma de resolver. Porque se passar de 3 bilhões, o clube fica... Já está. Acho que o grande problema do Corinthians, está. eu já disse isso, eu como daquilo que eu enxergo o Corinthians, é o estádio. Sabe quanto que o Corinthians gastou esse ano de
Mas o estádio é Não, 700. tudo bem, Veloso, mas sabe quanto que gastou de juros esse ano? Eu fiquei sabendo 350. 350 milhões. 350 Se eu milhões. devo 700, eu não consigo entender. Mas não é só o 100 estádio. são do eu estádio. sei, Desses mas- 300, 100 são do estádio. Sabe, então, Juros, eu tô cara, falando de juros da Você dívida. ter juros de 350 milhões, não tem como sobreviver. Como vai pagar? Não tem como Como vai pagar. pagar? Aí é fácil contratar. Eu vou lá, contrato o treinador, pago 2 Passa milhões, pra 3 frente, milhões. passa pra frente. E aí você passa pra frente e acontece isso. Olha, Pedro Raul, quanto que pagou? 25 Olha, milhões de reais. Olha Félix Torres. Não, Olha aí o Coronado. Aquela bucha lá do Rojas. Do 40 milhões. 41, 40 milhões. vai entrar daqui a pouco. Vai entrar daqui a pouco. Então, é muito fácil os programas só ficarem em cima disso, né? Dorival, eu não vou ficar não. Comigo não tem essa. Então aí, CFL demorou quase uma semana aí pra resolver essa questão do técnico, mas o Dorival é o treinador do Corinthians agora aí, pro restante da temporada, assim a gente espera, né? Que a gente não aguenta mais tanta troca de treinador e que ele possa dar muito certo no Corinthians. Deu certo no Tricas lá no último trabalho que ele fez por um clube, né? Eu descarto esse trabalho na seleção. Ele fez 7 jogos, né? Acho 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates, não sei. Mas seleção é um caso à parte, ali, não tem como comparar um trabalho a um clube. Mano, o cara nos últimos 3 anos, aí, 3 ou 4 anos, ganhou uma Libertadores, 2 Copas do Brasil. Então é um cara que sabe armar um time. O time do Corinthians vai ficar bem organizado, hein? Só que o único problema aí, como os caras falaram, ponta. O Corinthians não tem ponta de velocidade. Não tem, cara. Tem o Thales Magno ali, mas não é um jogador de velocidade, é um jogador de drible. Memphis não é mais ponta. Romero tampouco ponta. A gente não tem nem na base, cara. Na base deve ter ali, mas não sei se o Dorival costuma dar oportunidade para jogadores mais jovens aí na equipe principal. Então, é tentar aguentar com esses jogadores assim até o meio do ano e tentar contratar 1 ou 2 pontas pro Dorival. E também, né, a defesa, né, porque não sei se ele vai fazer milagre com o Félix Torres, o Kaká, Gustavo Henrique, André Ramalho, não sei. Talvez até consiga armar um esquema ali que deixe a equipe bem compacta. Pô, às vezes fica imaginando, se vocês verem time de segunda divisão, time pequeno, qualquer time pequeno consegue se defender bem, cara. Vem joga contra o Corinthians na arena aqui, os caras defendem certinho ali, compacto, e com os zagueiros muito mais inferiores que o que a gente tem aqui. O que o Corinthians não consegue, vai saber, né? Mas agora é esperar o Dorival. Claro, gente, o cara não vai ajeitar o time em 3 dias de trabalho também, né? Vamos esperar dar um tempo aí. Quando chega o treinador novo, a gente acha que no primeiro jogo já vai mudar da água pro vinho, não é assim. No mínimo aí, pelo menos umas 3 semanas, 4 semanas para os jogadores começar a assimilar a tática do cara, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta. Então isso requer tempo e muito treinamento. Então é isso. Dorival, novo treinador do Corinthians. Agora aguardar São Paulo para realmente sacramentar aí de vez. Então comenta o que você achou. Novela, uma semana aí, a gente chegou do Dorival, aí veio o Tite, essa roleira toda, mas felizmente aí é o melhor que tem no momento. Então é isso. Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.